Olá pessoal, hoje nós queremos estar iniciando aqui o nosso pequeno podcast, nosso bate-papo, e nós queremos iniciar com um versículo base, falando aqui sobre as Escrituras. Nós queremos falar sobre o que está escrito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, somente a primeira parte, onde Jesus diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Então, o que nós queremos falar hoje é sobre a questão de se fazer discípulo. Eu quero iniciar falando o seguinte, que durante o seu ministério, Jesus abriu a sua escola. E durante os seus 3 anos e meio, os seus 12 primeiros alunos, adquiriram ali a sua formação teológica. Os 12 estudaram na escola teológica cristocêntrica, na escola onde Jesus era o centro dos seus ensinos, do seu conhecimento, Então, iniciando esse bate-papo hoje, eu queria perguntar ao evangelista quais são as características de um candidato ao discipulado. Curioso. Eu separei um texto do livro de 1 Timóteo que fala exatamente de algumas características necessárias, e algumas recomendações aos líderes. 1 Timóteo 3 fala sobre as recomendações e características necessárias para ser um bispo. Só que um pouco mais abaixo fala de algumas características necessárias para se ser um diácono. E como em algumas congregações é o piso, é o início da vida eclesiástica, vou tomar por base o que está escrito aqui. Aqui coloco algumas, eu não vou ler o texto todo, a gente pode até colocar aqui embaixo qual foi o texto. Mas algumas características iniciais são honestidade, não ser falso, não ser dado ao vinho, não ter cobiça, ganância, não ser violento, guardar a fé, uma pura essência, dentre algumas outras coisas. E o finalzinho diz que esses sejam primeiros provados e depois sirvam. Então aqui a gente já tem algumas características para um diácono, que a gente pode enxergar o mesmo como um discípulo. Então vamos lá. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, falando das características que o diácono deveria ter para exercer o ministério diaconal, são características que todo diácono, aquele que já exerce, aquele que está exercendo, mas é diferente das características de um candidato ao discipulado. Eu vou dizer por quê. Porque quando Jesus formou a sua escola com seus primeiros 12 alunos, ele pegou ali um mentiroso, ele pegou ali um ladrão, ele pegou ali um cara sanguinário, cabeça quente. Ele pegou ali homens que, perante aquela sociedade, chegou até a ser chamados de bêbados. Sim. Vocês estão bêbados, Então, Jesus pegou candidatos ao discipulados, homens totalmente controversos, a quem já é diácono, a quem já se formou
para exercer o diaconato. Sim, mas a questão é que o texto aqui não está falando de quem já se formou, tanto que está bem claro aqui o quê? Que estes sejam primeiros provados e depois sirvam se forem irreconhecíveis. Então não estamos falando de quem já é diácono, mas é daquele que quer ser. Porque esse primeiro tem que ter um teste, uma prova. E se passar e atender os requisitos, vai se tornar diáconos, então não estou falando de quem já é de quem quer ser. Aí no caso, então, Jesus começou essa escola com seus piores, escolhendo os piores alunos de uma sociedade, os improváveis. O que não é mentira, o que não deixa de ser, porque a própria Bíblia fala que Deus ele também escolhe, né, aqueles que não são capacitados e capacita-os. As coisas loucas, as vis, as desprezíveis, né? Então Jesus iniciou de uma forma diferente da igreja hoje. Até porque eu costumo dizer que Deus ele não segue muito o padrão da normalidade humana. Deus ele não segue muito bem aquilo que a gente acha normal, né? Deus não tem... Ele não seria Deus se ele pudesse ser explicado. Se tivesse um manual sobre Deus explicando cada característica, ele não seria Deus, ele seria um objeto. Né? Ele não estaria acima, né? Não tem como colocar Deus dentro de um aquário. Né? Não dá para mensurar a anatomia de Deus. Não dá. Então, partindo desse princípio, talvez Cristo fez uma escolha diferente da que a igreja atual faça. Provavelmente, até porque ele é Cristo. Então assim, durante a faculdade teológica cristocêntrica, esses homens, em 3 anos e meio de estudo, 3 anos e meio ali estudando, eles receberam no final o seu diploma, que é ide, pregai o evangelho em todas as nações. E aqueles discípulos, após a sua formação teológica, na prática, vivendo, né, com um mestre, com um rabi, com um professor, né, eles receberam o diploma e Jesus falou: olha, a partir de agora vocês também são professores e vocês vão ensinar a outros aquilo que eu ensinei a vocês. Né? Então, uma outra pergunta com base nisso qual é a importância então de se fazer discípulos? Jesus gerou a sua escola com seus 12 primeiros alunos, fez desses 12 apóstolos e após formar, deixaram simplesmente de ser discípulos, mas se tornaram apóstolos, mestres, né? E com o apostolado foram fazer discípulos, né? E qual é a importância então dos que hoje são os enviados, né? O apóstolo é um enviado, né? Aqueles que exercem lideranças, né? Sejam como apóstolos, pastores, bispos, né? Presbíteros, evangelistas, diáconos, né? O obreiro do Senhor, né? De modo geral, com a importância do líder fazer discípulos. Primeiro, eu acho que é da sequência, né? Para começar, não pode ser algo interrompido. Se fosse para ser algo interrompido, Jesus vinha, não fazia ninguém, pregava sozinho, salvava quem havia de se salvar e acabou. Então o ministério poderia ser completo só nele. Ou seja, Jesus não teve o seu ministério isolado. Não. Ele não trabalhou sozinho, né? Ele não jogava sozinho, né? Assim. O homem que poderia fazer tudo sozinho não era um time de um jogador só. Isso é curioso. O Evangelho de Cristo realizado pelo próprio Cristo não foi realizado sozinho. E por que alguns líderes, olha só, querem ter um ministério isolado, só deles, né? Por que hoje a gente encontra na realidade da igreja moderna,
da igreja contemporânea, né, da igreja atual, alguns líderes que querem fazer tudo de maneira isolada, querem exercer lideranças de forma única, só ele, mais ninguém, não compartilha do ministério, né, com ninguém. Curioso. A gente pode partir talvez por um ponto que é até talvez feio de se falar, principalmente se tratando de uma liderança, que se ao analisarmos a Bíblia, a gente consegue perceber que o próprio Cristo levantou ali 12 e esse número se multiplicou até que se chegasse a nós. Se o próprio Cristo não fez sozinho, e a gente consegue observar isso claramente ao analisar a Bíblia, eu acho que o primeiro ponto aí da liderança que não segue esse princípio, é feio dizer, mas é falta de conhecimento bíblico. Porque se o próprio Cristo traçou um caminho onde ele discipulou, onde ele tinha apoio, onde ele compartilhou o ministério dele, e hoje a gente tem líderes que não compartilham do ministério, o primeiro comentário é que esse líder ele não está lendo muito a Bíblia, ele não está fugindo da direção que foi deixada. Porque se eu sou cabeça, né? Eu sou o anjo da igreja, ou sou líder de jovem, ou líder de homens, ou seja lá o que for, e eu não faço discípulos, eu já estou seguindo um caminho diferente daquele que Cristo deixou. Mas você acha que o líder que não faz discípulos seguindo a direção, seguindo uma ordenança, né? Você acha que esse líder que se omite a fazer tal papel de professor, de apóstolo, de mestre ali, orientando, ensinando, e talvez não seja por insegurança, por medo de perder o seu espaço, por medo de perder a sua posição, você acha que não seria por isso? Talvez também, né? O egoísmo humano pode entrar nisso daí, né? Aí eu te pergunto, um líder que tem medo de perder a posição e por conta disso se omite a fazer discípulos segundo a ordenança, esse líder está preparado para ser líder? Um verdadeiro líder tem medo de perder a sua posição? Não, de forma alguma. Não existe esse medo em quem é líder. Os apóstolos ficaram com medo de perder? Não, muito pelo contrário. O seu apóstolo gera alegria, né? Você vê o ministério crescendo. Não. Se existe esse egoísmo a ponto da liderança não discipular por medo do seu discípulo crescer e avançar, é delicado, é uma situação muito delicada. Isso não deveria existir. Não há medo em seguir uma ordenança de Cristo, uma ordenança de Deus. Deveria ter orgulho, honra, alegria em ver a sua igreja crescendo, em ver a palavra avançando. Agora, então, se imagina comigo, um líder que trabalha de maneira isolada, não instrui outros por meio do discipulado, por meio da escola teológica cristocêntrica, né? O que está sujeito a acontecer quando esse líder morrer? Acaba então a propagação do Evangelho, acaba o chamado, acaba a obra de Deus sobre a face da terra, porque o camarada se omite a fazer discípulo. Aí esse camarada morre, a obra para? Se a gente voltar no início da importância de se fazer discípulos, entra esse ponto aqui em questão que eu preciso de gente para ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Uma pessoa sozinha, 2 pessoas, 10 pessoas, 1000 pessoas não são suficientes para poder pregar o Evangelho a toda no mundo inteiro. Não dá. 1000 pessoas não são suficientes para poder pregar no mundo inteiro. Principalmente em tribos
aonde não tem a tecnologia, né? Principalmente aldeias, né? Se a gente parar para pensar que não são todas as pessoas que falam todos os idiomas conhecidos e desconhecidos. A importância de se fazer missionários, discípulos, de ter pessoas para enviar. E aí, o evangelho morre? Não seria pecado não discipular? Porque se eu tenho uma ordenança de Deus clara, ide e fazer discípulos, e eu não vou, ou vou sozinho, porque a pessoa também pode alegar que ela está fazendo meio serviço, eu não faço discípulo, mas pelo menos eu estou indo, eu vou, a parte de fazer discípulo, deixa para lá. Né? De repente pode ter esse tipo de situação, mas será que também não seria pecado essa omissão, né? Você recebe uma ordem direta de Deus, vai, cresce, ensina e avança, e você tenta avançar sozinho. Seria como uma figueira sem fruto, corta, joga. E se Deus olhar assim, cara? E se por acaso, vamos levantar uma coisa curiosa aqui, e se algumas congregações ou algumas lideranças se deparam com pedras pelo caminho, vamos colocar assim, de você ver o seu ministério pessoal morrendo, talvez por conta de não fazer discípulo? Porque se a árvore, o galho, que não dá fruto, é cortado e lançado ao fogo, será que Deus não tem cortado ministérios, cortado lideranças, lançado ao fogo por descumprimento da palavra? Por exemplo, um dos maiores legisladores das Escrituras, Moisés, aquele que recebeu uma grande revelação, né, da parte do Senhor, aquele que deixou também escrito orientações para o seu povo. Quando chegou o seu momento, o próprio Deus falou assim: Josué, Moisés está morto, mas você se levanta para poder guiar esse povo. Por quê? Por que Josué foi a pessoa escolhida? Porque Josué era o discípulo de Moisés, estava na porta da tenda da congregação, subia ao monte, ficava do lado, estava ali aprendendo um ministério, né? Juntamente com Moisés, né? Ele estava ali sendo discipulado por Moisés, e Moisés, tendo ciência da grandeza da promessa, né, da grandeza daquilo que Deus tinha a fazer no meio do seu povo, o próprio Moisés preparou um discípulo, um sucessor, alguém que viesse levar, dar continuidade ao ministério. Sim. Né? E aí eu vou pegar esse gancho aí e vamos levantar mais um detalhe. Moisés, ele vendo o tamanho da missão, do ministério, do papel de ser líder, né, de um povo enorme, que era o povo de Israel, ele logo trouxe para perto ao menos um. A gente sabe que posteriormente vem o Caleb, mas ele chamou para perto um. E foi discipulando na prática. Assiste aí. Olha aqui, eu faço assim. Vê como é que Deus. Olha a minha intimidade com Deus. E aí a gente me veio dois pensamentos aqui. O primeiro é que para ser um bom líder, primeiro precisa ser um bom discípulo. Sim, tem que passar pela escola. Exato. Então ninguém nasce liderando. Então vamos lá. E esses camaradas que se autoclamam autossuficiente, pastor, eu me consagro a pastor, né? Eu me consagro a apóstolo, eu me consagro a presbítero, eu me consagro. Ele se autoclama aquele ministério. Isso é meio estranho, né? Porque assim, talvez para quem vai assistir o vídeo, a pessoa pode até de repente pensar no seguinte:
mas eu sou apóstolo porque em algum momento Deus se revelou para mim e colocou sobre mim o chamado apostólico. Então vamos lá. O Senhor Jesus, Sim. já desde a sua infância, como um bom judeu, ele recebeu orientações. E o seu ministério profético, o seu ministério messiânico, deu-se a partir do momento que João Batista o consagra ele no batismo, né? Ali foi a formatura. Sim. Podemos também falar que Jesus teve João Batista como seu mentor inicial, né? Porque João Batista, ele era a voz que clamava no deserto, ele era reconhecido até pelas lideranças de Israel que eram contra até mesmo o próprio Senhor, os fariseus e entre outros, né? Mas todo mundo reconhecia o ministério profético, é um profeta. E o próprio Senhor fala, ó, esse camarada aí, homem nenhum é igual esse camarada aí, né? E Jesus, ele teve o início, ele passou por ali. Então, se o próprio Senhor teve que passar por algum lugar, ponto, aí tem uma galera que acha assim, não, eu já sou autossuficiente e eu vou fazer e não teve uma escola, não teve uma formação, não teve um discipulado, uma orientação, não teve uma mentoria, né? Não teve uma mentoria, né? Não teve ninguém orientando, ensinando, rapaz, é assim, faz assim, né? Porque o que nós estamos falando aqui são fatos. Sim. A gente sabe que existe muita loucura por aí, né? E nós somos uma igreja séria. O que nós estamos falando aqui é possível de algumas pessoas não concordarem de um ponto ou outra, né? Ninguém tem que concordar de forma plena com aquilo que a gente está falando aqui. A gente está trocando ideia, né? A gente está trocando aqui, batendo um papo saudável, sadio. Você não precisa concordar em tudo, né? Até porque a gente tem pensamentos diferentes. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa muitas das vezes pensa de uma maneira, né? Mas a verdade é que, primeiro, existem muitos líderes que não fazem discípulo por medo e insegurança. Segundo, tem muita gente louca por aí, se autoclamando, né? Tem gente tão louca, mas tão louca, que se autoclama o próprio Cristo. Quem dirá discípulo, quem dirá apóstolo, quem dirá bispo, quem dirá diácono, presbítero, o cara se autoclama Cristo, né? Eu sou Cristo, né? Tem gente que faz isso. Quem dirá se autoclamar a uma liderança, né? A um líder religioso, a um líder evangélico, a um líder espiritual, né? No aporte, né? Não é isso? Né? Então o que a gente está falando aqui é curioso, é um bate-papo. A gente trocou um pouco aqui de ideia aqui, mas uma boa parte do que estamos falando aqui é do agora, é do já, né? E real. Então assim, esse povo louco aí, o que você acha dessa galera louca que não recebeu mentoria, que não recebeu uma instrução, que não recebeu uma orientação, né? Aí vem falar mal da teologia, vem falar mal disso e daquilo, que não sei o que, aí entra as loucuras, porque aí o cara não recebe uma instrução, uma orientação, mas nós sabemos que o conhecimento, ele é uma orientação divina, porque Deus diz, olha, o meu povo sofre pela ausência do conhecimento. Então Deus está falando aí, povo, vai buscar conhecimento, busque uma orientação, busque ter uma mentoria. Eu já vou começando o seguinte, a Bíblia fala que existia, antes de Cristo, a escola dos profetas, aonde eles aprendiam a teologia, as escrituras, a palavra de Deus, onde eles aprendiam a conhecer Deus, né? Conhecer a porção que Deus
permitiu ao homem conhecê-lo, né? Conhecendo Deus na sua fagulha, naquilo que Deus se revelou, né? Porque Deus, ele se revelou em algumas porções, dando autorização ao homem de conhecê-lo, né? Sigamos e prossigamos em servir e conhecer ao Senhor, né? Então, assim, esses camaradas, né, que não fazem discípulos se autocramam, e aí? Complicado. Porque não tem ponto de partida, né, cara? Não faz sentido, não tem. Se não veio de lugar nenhum, como que chega lá, né? Se você não teve uma passagem por uma igreja, se você não teve uma liderança, se você não teve alguém que te ensinou, te discipulou, como que um médico se forma médico sem passar por um curso de medicina, né? Como que alguém chega à liderança eclesiástica sem passar por uma igreja, que seria o nosso curso de fé e de conhecimento? Não tem como, cara. Não tem como. E tem um texto aqui que remete exatamente a isso, que é Hebreus 13:7, que diz assim: lembrem-se dos seus líderes. Então já começa falando que tem liderança. Sim. Você tem que lembrar de alguma coisa. Ou então, seja, tem essa um pessoa ponto de partida. Ela começou de algum lugar. Se ela tem que se lembrar, é que ela esteve ali. Então, lembrem-se dos seus líderes que transmitiam a palavra de Deus a vocês. Então tinha alguém ensinando. Já não é do nada. Do nada se fez. Não rola. Observem o resultado da vida que eles tiveram. Então, ou seja, a observância nada mais é do que um método científico. Sim, é análise, tem um laboratório, tem algo a ser feito. E a partir daí vem um último direcionamento, que é: imitem a sua fé. Então, se eu tenho que me lembrar, se eu tenho que observar para dar sequência, imitando a fé, Paulo diz, sede meus imitadores. Exato. Né? Ou seja, esse imitar aqui a gente pode utilizar de uma outra palavra, que seria repassar. Se lembre, analise, estude e leve adiante. Então, teve uma escola, ninguém pode vir do nada. Se do nada nada se faz, não tem como alegar, nem que Deus envie alguém para poder ensinar, mas vai ter alguém. Se o próprio Jesus veio e passou, se até Adão teve um professor diário, Adão teve todos os dias um horário de visitação, de acompanhamento, de discipulado com Deus. Nem Adão foi sozinho. Porque tudo era novo para Adão. Tudo era zero. Ele aprendeu com Deus. Com Deus. Então, não tem como ninguém vir do nada e dizer eu sou. Não tem, cara, não existe. Aí uma outra pergunta. Podemos considerar um líder que tem o seu ministério isolado, aonde ele não compartilha dos seus conhecimentos, aonde ele não dá oportunidade de crescimento a outros? Podemos considerar esse líder um líder forte? Não, ele está sujeito a dar muito errado. Não tem como uma pessoa só tomar conta de toda uma igreja. Está propício a fracassar. Não tem como. Não tem como. Foi o que eu disse a respeito de Jesus. Sendo Deus, que Cristo, ele é onipresente. Então ele podia pregar a mensagem do Evangelho no mundo todo ao mesmo tempo, na mesma hora. Sim, de forma teofânica. Ele poderia estar lá. E ele separou pessoas para que houvesse um sucesso na sua missão, não que sem ele não teria, mas ele compartilhou, ele quis compartilhar
Não existe, cara, um exército de um homem só. É o Rambo? Não existe Rambo do céu, não existe Rambo celeste, não existe. Se a gente parar para analisar que a vida do cristão, ela não se baseia apenas em algo físico, mas também existe um mundo espiritual. Sim. Que reflete até no físico. E a Bíblia deixa bem claro que existem batalhas a serem vencidas no campo espiritual. E se sabemos que não há um exército de um soldado só, um rei que luta sozinho, um rei que não compartilha com seus generais, seus capitães, não delega outros, que não passa adiante, que não dá ordens, né? Que não tem uma equipe formada, um corpo formado, ele não é forte, ele é egoísta e fraco, muito pelo contrário. Ou seja, a insegurança podemos chamá-la de fraqueza. A insegurança é fraqueza. Então o líder inseguro, até porque é seguro, né? perder a sua cadeira, perder seu posto, ele é um líder fraco. Até porque, né, como eu disse, a palavra segurança, o que é seguro, firme, logo é algo forte. Então, se eu tenho algo que é inseguro, eu já subentendo que é algo fraco. É instável. É instável, não dá. Você não pode pisar em qualquer piso se não houver segurança. Então, não dá para se estar, até desculpe a expressão, sobre a ordenança de alguém que é instável. Eu não posso ter como cérebro um cérebro doente e fraco. Sim. Porque se o cérebro for fraco, o corpo todo vai desandar, vai adoecer até que se chegue ao ponto de se levar à morte. Então, e isso se encaixa na igreja. Isso se aí encaixa. Eu te pergunto, sem citar nomes, né, apenas falando em relação a uma realidade. Sim. Na atualidade, nos dias atuais, você já viu alguma pessoa ou alguma denominação, alguma congregação aonde houvessem líderes que não fizessem discípulos? Muita coisa. Muita coisa. Muito. E o que você acha que levou essa pessoa a não formar novos alunos do reino, novos alunos do Senhor, novos alunos em si? Para começar, a questão da insegurança, né? Infelizmente hoje a gente tem um cenário, eu vou falar da igreja no Brasil, até porque eu não sei como é a realidade da igreja fora do Brasil, mas pelo menos aqui a gente tem um cenário de negócio dentro da igreja, infelizmente. A igreja, ela deixou de ser uma instituição cristocêntrica, né? E uma instituição doadora, né? Como eu até ministrei da igreja primitiva, que compartilhava de todos os seus bens, para ser uma instituição arrecadadora. Sim. O speed dá. Ela só quer, e tudo aquilo que ela arrecada, ela não distribui. Não. Infelizmente a gente tem esse cenário aqui. E tendo uma instituição que só arrecada, essa instituição tem alguém que a lidera. Sim. E que acaba usufruindo de todos esses bens arrecadados, sejam financeiros, materiais. Ou seja, lembrando o seguinte, que arrecadar é bíblico. É correto. O não distribuir, o não compartilhar, o não ajudar a comunidade
né, comunicando, né, comunica aos santos as suas necessidades. Ou seja, alguém vem na igreja e fala assim: pastor, eu estou precisando de um gás, por exemplo. E aquela igreja é uma igreja que tem uma estrutura, que tem uma arrecadação forte, né, que tem ali uma contribuição forte e que tem total condições de ajudar aquela pessoa e se nega. Sim. Então esse é o problema, é se negar. Não é o simples fato de arrecadar, mas é o não ajudar, não distribuir de fato. O texto, né, que a gente encontra em Atos 2, a partir do 42, bem lá no finalzinho, fala exatamente sobre isso. Que era distribuído segundo as necessidades da igreja, então, de cada um. Então, se há uma necessidade e a igreja, como um corpo, tendo aquela estrutura, tendo aquela condição, é papel da igreja ajudar a estender a mão aos seus membros. Então, infelizmente, hoje a gente tem esse cenário e seria hipocrisia a gente não falar que dentro dessa arrecadação é óbvio que nós temos arrecadação financeira e que mantém e sustém a liderança, que também é bíblico. Sim. Um grande detalhe que aí passa a ser errado é a questão do monopólio. É o isolamento, né? É você tomar tudo para si. É fazer da igreja, de fato, o seu comércio, o seu ponto de arrecadação e não ter a decência de todas essas ofertas retornarem não só para a igreja local, mas para a comunidade ao redor. E um dos pontos que leva a liderança a agir dessa maneira é o fato, até uma expressão feia, mas de preguiça. Porque o que se observa no coração humano? É que a pessoa, ela identificou que, vivendo por conta da igreja, ela tem uma vida muito boa, então ela não quer procurar uma outra fonte de renda particular, trabalhar. Não quer armar tendas. Não quer ir cair no campo e semear suas próprias sementes. E por medo de perder essa vida que é proporcionada por conta da igreja, por medo de perder seus benefícios, por assim dizer, ela não quer que ninguém tome o lugar dela. Monta-se uma cúpula. Isso quando se tem, que às vezes porque às vezes é uma pessoa só, mas quando não tem, monta-se de fato, cria-se um grupo fechado, né, que todo mundo aí popularmente chama de estrelinha, junta ali as estrelinhas, só a galera ali fechada, compartilha-se entre eles e acabou, e ninguém mais tem acesso. Aí falando em relação à questão ao fazer discípulo, a igreja, ela é chamada da seguinte maneira: os chamados para fora. Sim. Como que haverá chamados para fora sem fazer discípulo? Ninguém vai para fora. Como alcançar o mundo sem fazer discípulo? Como propagar o evangelho a todas as nações sem fazer discípulos? Não vai ser propagado. Como que eu vou fazer missionário? Porque missionário é um discípulo. Sim. Assim, não vai se propagar em termos, porque se um não quer ir, sim, Deus levantará outro, né? E a gente sabe que esse grupo que não avança, que não faz, eles têm contas a prestar, né? Eu tenho as minhas, você tem as suas, mas que nós não tenhamos esse tipo de débito de almas, né? Porque se eu não faço um discípulo que talvez ganharia ganhador de almas, 1 milhão de pessoas,
Porque às vezes o camarada fez um discípulo, mas aquele discípulo é o ganhador de almas. E você vai ter que prestar conta a respeito disso. Rapaz, tinha uma pessoa para você ganhar, você não ganhou, e através dela, toda uma nação. Né? Mas Senhor, eu vou até esse homem, até outra hora ele está. Mas esse é um vaso escolhido. Né? Então, existe um preço a ser pago. Então, assim, qual conselho você daria a esse líder que trabalha de maneira isolada? Ou essa congregação, mas vamos voltar ao líder, né? Qual o camarada, seja homem ou mulher, não importa, né? Mas a pessoa que exerce a liderança principal ali, ela trabalha de forma isolada, quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ela está fazendo aqui, ali, lá, ela não delega nada, não compartilha nada. Qual conselho você dá para essa pessoa? Vou deixar um que é simples, mas eficaz. Busque, ore, peça a Deus um ministério semelhante ao de Cristo. Se você buscar ter características que Cristo tinha, logo, esses defeitos, essas falhas, elas serão consertadas, revistas. Então, se tem existido essa falha, se você consegue identificar no seu ministério, na sua vida, na sua igreja, porque a gente fala de liderança, é claro que nós vamos falar do líder geral da igreja, mas se você tem um ministério, se você pode ensinar, passar à frente, não ter feito, você acaba negligenciando também. E se há uma solução para isso, é buscar ter um ministério semelhante ao de Cristo, que era comunicativo, vivia em meio às pessoas, estava sempre visitando pessoas diferentes, era atrativo, porque as pessoas queriam estar próximas dele, era amoroso, carismático, era sábio em suas palavras. Então, buscar ter um ministério semelhante ao de Cristo pode ser, de fato, a solução para esse problema, a solução para essa falta. E fazer, as duas orações perigosas que todo cristão pode fazer, que a primeira é essa: Senhor, eu quero ter um ministério semelhante ao de Cristo, porque não é fácil, mas é muito gratificante, porque se nós hoje conhecemos a Deus, foi por conta desse ministério. Sim. E a segunda oração, que também é muito, muito poderosa, é orar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Entendendo que estar no centro da vontade de Deus te distancia das suas vontades pessoais. Digo isso por estar passando por algo assim. Viver a vontade de Deus te isola do egoísmo pessoal, porque a vontade de Deus são todas as nações. A vontade de Deus não é única e exclusivamente eu. A vontade de Deus se trata de nós. Então, buscar um ministério como o de Cristo vai sanar essa falta, esse problema. Acho que o melhor conselho que eu posso dar é ser de fato um cristão, é ser semelhante a Cristo. Não tem grandes mistérios. O Evangelho é puro e simples, é só ser imitador de Cristo. Assim como o apóstolo era, e a gente pode imitar os seus passos, porque no final nós vamos estar chegando de novo à pessoa de Cristo. Então ler a Bíblia com frequência, diariamente, orar diariamente, estar na casa de Deus diariamente. Para a liderança,
estar no campo, estar no pasto, porque o líder nato, ele de fato ele tem cheiro de ovelha, ele tem cheiro de grama, tem que ter o líder, o bom líder, ele gosta de estar no meio das suas ovelhas. Então, busque ser mais semelhante a Cristo, que todas essas características vão ser preenchidas. Bem, então vamos lá. A gente iniciou hoje esse bate-papo, até para poder termos uma análise, né, de como será. A gente tem esse projeto aí de estar sempre trocando uma ideia, trazer pessoas, batendo papo. Mas você que é líder, seja de uma congregação ou de um grupo, né? E de alguma maneira, sem perceber talvez, tenha sido líder de maneira isolada, sozinho. E de alguma forma Deus levou esse conteúdo que nós estamos gravando aqui até você. Eu quero poder falar para você que ainda há tempo de recomeçar, há tempo de rever os seus conceitos, há tempo de mudar, enquanto há vida, há esperança. O verdadeiro líder, ele sente o maior prazer em repassar os seus conhecimentos. Porque ter conhecimento guardado somente para si, as 7 chaves, não vale de muito, até porque nós sabemos que a nossa vida aqui é como abrir e fechar de olhos. Então é prazeroso passar um pouco daquilo que se sabe, levar adiante. É prazeroso. E se você, como líder, Deus levou esse conteúdo até você, você não precisa concordar com tudo que nós falamos aqui. Mas, se alguma coisa, a Bíblia diz o seguinte: examinai tudo, retenha o que é bom. Se entre o que nós falamos aqui, houver algo de bom que falou o teu coração, que você possa reter o teu coração, rever seus conceitos, analisar como tem sido a sua conduta e começar uma nova história. Nós, aqui da Igreja Evangélica Aliança Eterna com Cristo, nós queremos ser uma escola de profetas. Nós queremos ser uma escola teológica cristocêntrica. Nós queremos passar para os demais o conhecimento que as Escrituras têm a ser transmitida. Nós queremos fazer discípulos para que a palavra do Senhor possa chegar até os confins da terra. E aí então chegará ao fim. Se este evangelho, se o evangelho do Senhor não for transmitido como tem que ser, mais nós retardamos a volta do Senhor. Então, é de suma importância fazer discípulo. É de suma importância preparar pessoas, instruir pessoas. Você pode até não ser um gênio, mas o pouco do saber que você adquiriu, repasse. Repasse. Ainda que o que você aprendeu seja um simples arroz com feijão, mas será esse arroz com feijão que vai dar sustância, força para outras pessoas irem adiante. Não guarde com você o conhecimento e a sabedoria que Deus lhe deu. Compartilhe. Faça discípulos. Faça discípulos. Não seja egoísta
Não seja medroso, não tenha medo de perder lugar, posição. Não tenha medo de perder nome, porque o nome que está acima de todos os nomes é o nome do Senhor, não é o meu nem é o seu. O nome que tem que estar em destaque é o do Senhor Jesus. Então, se essa mensagem, se esse conteúdo, se esse bate-papo chegou até você e algo falou ao teu coração, que você possa rever os seus conceitos. Eu quero também pedir uma coisa para todos vocês que assistirem esse bate-papo. Primeiro, compartilhe, para que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Por quê? Porque, infelizmente, o que nós falamos aqui é uma realidade. E existem pessoas agindo assim, nesse mundo afora. Então, compartilhe, para que Deus possa falar através desse conteúdo ao coração dessas pessoas. Compartilhe ao máximo. E segundo, deixe o seu comentário, mas faça um comentário saudável, nada agressivo, nada violento, sabe? Faça um comentário cristão, respeitoso, porque nós estamos aqui de forma respeitosa. Não somos perfeitos, não somos dono de todo um saber, porque só o Senhor sabe de todas as coisas. Mas deixe o seu comentário, deixe aí uma proposta para um próximo debate, um próximo assunto, um próximo conteúdo. Nós queremos estar gravando com frequência, mas, como eu disse, queremos ser aqui uma escola de profetas. Se você deseja se tornar um discípulo, se você deseja aprender um pouco mais e não tem tido ajuda, não tem tido apoio, não tem tido incentivo, né? De repente a sua liderança trabalha de maneira isolada e de forma isolada ela vai acabar morrendo se ela não mudar. E você é uma pessoa sedenta, eu quero te convidar a vir para essa igreja. Eu quero te convidar a vir, a fazer parte desse ministério, porque nós queremos compartilhar com você o chamado do Senhor. Nós queremos compartilhar com você o pouco que sabemos e queremos aprender com você o pouco ou muito que você sabe, porque nessa terra nós vamos aprender uns com os outros e juntamente todos iremos aprender com o Senhor. Então vem para cá. Não fique sofrendo de repente porque você tem sede do saber e o seu líder não compartilha nada com você. Vem para cá. Vem fazer parte desta obra, um trabalho sério, um ministério sério. Nós estamos aqui com toda a seriedade. Estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor sobre a face da terra. Estamos vivendo os momentos finais, a escatologia. Nós vivemos os momentos finais e nós queremos avançar ao máximo, levar, preparar e enviar o máximo de pessoas sobre a face dessa terra. Vem para cá. Não fica aí sofrendo porque de repente alguém não te orienta, porque alguém não te ajuda. Aqui nós vamos te estender as mãos, aqui nós vamos te apoiar, te incentivar, te preparar. Aqui nós vamos fazer por você e você vai fazer por nós. Vem para cá. Uma obra séria, um ministério sério, uma igreja séria, porque uma das razões de nós recomeçarmos é porque nós também estamos cansados desse monte de oba-oba, desse monte de mimimi, desse monte de mentira, desse monte de abusos que nós temos visto no meio evangélico. Nós queremos fazer a diferença. Então, que Deus possa te abençoar, te agraciar, te iluminar, que todo esse conteúdo possa falar profundamente ao seu coração.
e que você possa nos ajudar a levar o Evangelho do Senhor adiante. Alguma coisa? Não? Então que Deus abençoe todos vocês, graça e paz, em nome de Jesus, e até a próxima, querendo Deus.